Um sistema completo de autenticação com endpoints é o que temos com a Identity.NET 10. Autenticação com dois fatores, Access Token e Refresh Token. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Olá, eu sou o Rani, seja muito bem-vindo a este canal. Com a nossa API em .NET 10 criada, nós vamos adicionar 4 pacotes. O primeiro vai ser o nosso Swagger, para que a gente possa adicionar uma interface gráfica para testar. O segundo pacote que a gente vai instalar vai ser o pacote do Entity Framework, para que a gente consiga fazer conexão com o banco de dados, gerenciamento, etc., sem a gente precisar de muita configuração. O terceiro pacote vai ser o SQL Server, para que a gente consiga fazer com que o Entity Framework Core conecte no SQL Server. E o último pacote, e não menos importante, a gente vai adicionar o pacote do Identity para o Entity Framework Core, para que a gente tenha as classes do Identity disponíveis para a gente na aplicação. Com isso, nós finalizamos as configurações dos pacotes. No nosso segundo passo, nós vamos adicionar a Connection String e o DB Context do Entity Framework para que a gente consiga conectar na base de dados. A primeira coisa que nós iremos fazer é vir no nosso App Settings e adicionar no Connection String, e eu vou dar o nome de default para ela. Aqui eu estou apontando para o nosso banco de dados localhost e o nome do banco de dados eu coloquei como YouTube Video. A segunda coisa é criar a nossa classe, nosso DB Context, para que o Entity Framework Core consiga fazer a conexão com o banco de dados. Neste momento vem a primeira configuração para que o Identity consiga conectar na base. Em vez de a gente estender de DB Context, nós vamos estender de Identity DB Context. Isso é muito importante para que o Entity Framework consiga usar as classes que vêm por padrão Identity de usuário, de roles, claims, como parte da sua conexão no banco de dados. E agora a gente pode implementar os nossos construtores, a gente só pode retirar o protect. E agora, como terceira parte, nós precisamos configurar o middleware do ASP.NET para utilizar o Identity. Aqui no Program.cs, a gente vai adicionar o nosso DB Context normalmente, como fosse uma aplicação normal usando o Entity Framework Core. Nós vamos passar aqui ele usando o SQL Server, e aqui o nome da connection eu vou passar default porque foi o nome que eu dei lá. Se você deu um nome diferente, atualiza aqui para o seu nome. E a segunda parte é a gente deixar disponível no ASP.NET todos os endpoints da API do Identity. A gente vai adicionar esse add Identity API Endpoints. A gente precisa passar aqui o Identity User, que vai ser a classe que ele vai usar como usuário. Essa classe já faz parte do Identity, e também a gente vai dizer que quando ele for utilizar o Entity Framework Stores, ele vai usar a nossa classe DB Context. Com isso daqui, os endpoints estão já configurados no ASP.NET. Para usá-los, a gente vai vir aqui depois de Use HTTP Context e fazer um map desse endpoint. Também vamos precisar passar o Identity User. Essas duas linhas são configurações necessárias para o Identity, mas eu vou adicionar mais uma linha aqui entre o DB Context e o Identity, que é para a gente poder utilizar a parte de Authorize na nossa aplicação. Com isso daqui, a gente vai vir no nosso Controller Weather Forecast e vamos adicionar um Authorize para que a gente possa testar ele. E a última configuração que eu vou fazer aqui é adicionar o código do Swagger para que a gente possa ter na aplicação funcionando. Oi, é o Ranieri do futuro aqui. Só lembrando que eu esqueci de um pacote no início do vídeo, então instale o Microsoft.entityframeworkcore.design para que as migrations funcionem, senão já era, não vai funcionar. Continue o vídeo. Bom, a última configuração que a gente precisa fazer aqui é simplesmente rodar as migrations para que as tabelas sejam criadas no banco de dados. E a gente vai fazer isso a partir deste comando, .NET-ES migrations ODD identity. Identity é um nome qualquer que eu dei. A hora que a gente executar esse comando, vai ser gerado as migrations, isso é do Entity Framework e não tem a ver com a identity em si. Para que a migration seja aplicada no banco de dados, a gente vai usar o comando update database. Ou melhor, é o contrário, database update. Agora que nós temos todas as tabelas criadas, vamos lá para o Swagger para conseguir criar nossos usuários e testar toda essa aplicação funcionando. Como você pode ver aqui, nós temos todos os endpoints funcionando de maneira criada automaticamente pela Identity. Isso daqui vai facilitar a sua vida em qualquer projeto daqui para frente. No endpoint de register, nós conseguimos adicionar um usuário na base de dados. Então, admin@admin, e aqui eu vou passar uma senha válida. Como você pode perceber, a gente tem o 200 de resposta. Esse usuário foi criado. Aqui no endpoint de login é onde você vai chamar a API do Identity para que ele faça o login do usuário. E ele está preparado para autenticação 2 fatores também, se você precisar. Como aqui a gente não vai usar,
eu vou retirar ela e vamos só enviar o e-mail e a senha do usuário. Então aqui é admin@admin e a nossa senha que a gente criou lá atrás. Se a gente der um execute agora, você vai perceber que ele gerou um access token, um tempo de expiração e um refresh token. Então você tem uma autenticação aqui. Ele não é um protocolo WAF ainda, mas você já tem um access token e um refresh token. Se você utilizar esse refresh token no endpoint de refresh que está aqui embaixo, você vai perceber que ele já vai gerar um novo access token para você e um novo refresh token. Então você tem um fluxo de acesso, de access token e de refresh token completo sem precisar configurar absolutamente mais nada. Se você preferir usar a autenticação via cookie, que é o recomendado para aplicações web, você pode setar o parâmetro use cookies na query como true. E isso vai fazer com que o identity não retorne no login um token de acesso e um refresh token, mas retorne no header de response um cookie de autenticação desse usuário. Então assim você pode usar a autenticação via cookie também. Se você quiser descobrir agora como você retorna dados dos usuários, nesse Manager Info você tem os dados do usuário. Como a gente já logou lá no endpoint de login, o Swagger já está trazendo. E no nosso endpoint que a gente fez o authorize dele na API, aqui nós também temos ele funcionando agora e trazendo os dados do usuário. Isso daqui é muito legal. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que Deus te abençoe e que tudo dê certo na sua vida. Até a próxima, fui!